coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Coronavírus. Essa luta é de todos nós. Campanha da Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã. Estamos de volta, são 7h19 e hoje, no Folha no Ar, primeira edição, o jornalista Luísio Abreu Barbosa, e nós estamos recebendo o economista professor da UENF, Alcimar Ribeiro, também por videoconferência, no mesmo sistema de home office, e no combate aí a essa curva, né, do coronavírus. Aloysio, e a conversa com o economista, professor da UENF, Alcimar Ribeiro. Professor também, bom dia, seja bem-vindo aí à Folha FM. Bom dia, Aloysio, bom dia, Cláudio, prazer grande estar com vocês nessa manhã. Bom dia, Alcimar. Alcimar, a gente veiculou ontem o blog Opiniões, que eu escrevo, hospedado no Folha 1, tem feito uma série, desde que começou essa coisa do isolamento da Covid-19, quer dizer, no município, né, isso foi meio que sacramentado na penúltima segunda-feira, né, com o fechamento do comércio em Campos. Desde que isso começou, você tem, sobretudo fomentado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que não é uma inverdade, né, que o isolamento da Covid social para tentar achatar a curva de contaminação gera paralisação na economia, e paralisação na economia, consequentemente, gera crise. Mas se isso não é mentira, é verdade, de fato, o presidente tem acirrado muito uma dicotomia entre crise da saúde e crise econômica. Ontem a gente divulgou um vídeo seu falando sobre isso, onde você claramente prega que isso não pode acontecer, que as duas ciências, a economia e a saúde, e a medicina, a saúde pública, né, tem que andar de mãos dadas, tem que andar juntas. Como é que você vê essa polarização acirrada pelo presidente da República entre crise econômica e crise na saúde pública? Bom dia. Perfeito. Bom dia mais uma vez. Realmente eu tenho observado no Brasil, né, nos últimos 2 anos especialmente, né, uma polarização em todos os aspectos, né? Isso é muito ruim, isso atrapalha, na verdade, né? A gente precisa centrar a energia no problema fundamental, né? E hoje o problema fundamental é exatamente o coronavírus, né? Esse é o nosso inimigo. Se esse é o nosso inimigo, não é? É como uma guerra mesmo, né? É uma guerra. Nós temos que reunir todos os esforços, né? Toda a energia possível para combater esse inimigo e passar rapidamente por esse problema, que ele pode terminar ou ser minimizados, né? Sem grandes prejuízos para a sociedade daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Entretanto, teremos problemas seríssimos posteriormente, né? Em consequência dessa pandemia. Isso que é verdade. Então, passo a passo, né? Precisamos primeiro eliminar esse vírus. E para eliminar esse vírus, precisamos reunir esforços. Então, o conhecimento, todo o conhecimento disponível da saúde tem que ser realmente implementado para que possamos ter sucesso. E as consequências dessas medidas na saúde, né? Exatamente como o isolamento. Você isolou, não se pode trabalhar. Entretanto, isso é uma utopia, porque necessariamente alguns segmentos vão ter que trabalhar. Os próprios
profissionais da saúde. Eles não podem parar, né? O transporte não pode parar, enfim, a agricultura que produz alimentos não pode parar. Então, já existe, de fato, uma visão clara de que o confinamento geral é impossível de acontecer, o isolamento geral é impossível de acontecer, né? Agora, o governo precisa usar também a economia, né, os preceitos da economia, para desenvolver políticas públicas, né, eficientes e rápidas, né, para minimizar o efeito das decisões da saúde pública. Isso é muito claro. Então, do momento que a gente começa a criar um cabo de guerra em função disso, cada um puxando para um lado, isso atrasa, isso atrapalha, né? É preciso que olhamos para um objetivo único e desenvolvamos todos os esforços no sentido da solução. Agora, a gente viu várias medidas do governo reagindo, tentando reagir, e vamos falar da mais ter sido anunciado como carro-chefe, que é essa liberação de uma renda de R$600 para trabalhadores, né, trabalhadores autônomos do mercado informal, que, enfim, uma vez que estão isolados em casa, não podem estar desempenhando suas funções. Tão pouco se tivesse desempenhando, mesmo que estivesse contrariando as normativas da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, dos governos estaduais e municipais, não teria para quem vender também. As pessoas não estão circulando. Pelo menos quem tem um mínimo de bom senso não está circulando. O Senado votou rapidamente na segunda-feira, aprovando o projeto. Ele está à disposição, nós estamos hoje na quinta-feira, ele podia ter sido sancionado pelo presidente da República, pela presidência da República, pelo Executivo Federal, desde ontem, né, quarta-feira, e não foi. Alguma explicação possível para isso, Alcimar, na sua visão? E qual a importância dessa medida? Perfeito. Como eu falei anteriormente, eu vejo como um estado de guerra, né? Então, é preciso, evidentemente, olhar esses marcos, né, legais, que já estão sendo flexibilizados naturalmente, né? Agora, tem que haver uma rapidez, né, maior, essa que é a verdade. Eu acho que o governo ele está demorando muito a resolver isso, né? Quer dizer, a princípio, a própria burocracia, né, interna nos ministérios, isso acaba dificultando muito. Não tem porquê. E quanto mais dificultar, mais cria, vamos dizer, esse sentimento de que as coisas não estão sendo implementadas e pessoas precisam sobreviver, querem ir para a rua, gera esse conflito, né? Tá certo? Então, a princípio, eu não vejo o porquê do governo não operacionalizar isso muito rápido. O próprio BNDES, né, eu tenho acompanhado, em relação à linha de empréstimos para pagar a folha de salário, não sei por que o BNDES está 3, 4 dias ainda tentando, né, encontrar mecanismos para implementar. A princípio, uma coisa muito simples, né? Já está tudo aprovado, o Banco Central orienta os bancos como fazer, chama os empresários, resolve. Então, eu acho que isso é um problema muito sério, sabe? E assim como os próprios municípios, os governantes mesmo, né, os governadores, existe muita falação, mas eu acho que tem que haver uma ação mais coordenada e mais rápida, mais objetiva. Mas você não acha também que ele está falando em conflito, né? Como o conflito pode atrapalhar? Você não acha também, Alcimar, que esse conflito estabelecido também e de maneira publicamente muito ruidosa entre o presidente e os governadores, inclusive em teleconferência como essa que ele está fazendo aqui, a teleconferência semana passada do presidente com os governadores do Sudeste, a intervenção do presidente da República com o governador João Dória
Eu acho que fosse presencial, poderia chegar a beirar as vias de fato, né? Foi uma coisa constrangedora. Você não acha que fica difícil estabelecer uma unicidade nas ações federais do governo do Estado quando as relações são levadas nesse diapasão? Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu vejo, né, é o que eu falei anteriormente, eu tenho observado isso não agora, mas já há uns 2 anos, né? Quer dizer, parece que o efeito Bolsonaro, né, ele gerou uma condição de conflito muito ruim, quer dizer, os a favor, né, e os contra. Eu acho que isso não é bom, porque isso fere o processo de evolução da nossa própria democracia. Eu acho que vivemos numa democracia, precisamos entender bem, né, como isso funciona, né, temos os nossos direitos, nossos deveres, os homens públicos precisam ter mais equilíbrio, né, precisam entender o seu papel, e eu estou vendo que nós estamos, de alguma maneira, né, fragilizando essas condições. A gente observa a gente vê muito isso a nível municipal, até estadual, isso agora chegou à esfera federal também, as pessoas não se entendem, né? Os políticos, as lideranças não se entendem, estão colocando, né, aspectos de interesse político, da política partidária, no meio disso tudo, e que é terrível. Então, eu acho que nessa confusão, eu acho que todos estão errados, né? Você não vê nenhum vencedor, é isso que é triste, né? A gente precisa de vencedores e não de perdedores. Mas uma outra coisa, eu sei que não é só a área de atuação, você é um economista, mas até porque essa metáfora da guerra, que talvez não seja nem metáfora, né? Talvez seja literal, porque a gente pode falar que não é guerra no momento que não são um Estado em conflito aberto com o outro, mas assim, força da mesma espécie em conflito, mas forças da natureza, né? Um vírus e uma espécie, no caso nós, né? Humana. Mas usando essa metáfora da guerra, que ela foi empregada pela Angela Merkel, né, premier da Alemanha, o país que protagonista da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ela foi usada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, protagonista da Primeira e Segunda Guerra Mundial e de outras tantas guerras depois. E em guerra você espera que, ou uma situação análoga à guerra, você espera que, sobretudo, militares, né, que se calcam muito a sua ação em preparação para conflito, né, preparação racional, para tentar vencer o conflito, você espera uma organização, né, para resolver conflitos, não um acirramento desses conflitos, né? Você não acha que é meio antagônico isso também, não? É o que eu falei anteriormente, Luz. Eu acho que os nossos homens, as nossas lideranças, né, que deveriam estar coordenando esse processo, porque eu vejo que a gente tem um inimigo declarado, é um inimigo global, né? Ele é declarado. Entretanto, apesar de ser global, as ações, enfim, regionais, locais, têm um papel fundamental, né? E essas ações precisam estar coordenadas, né? Afinal de contas, olhando para o país, você tem uma organização, que é do governo federal, estadual, municipal, né? Então, as ações precisam ser coordenadas de maneira que você fuja desse possível conflito que está acontecendo agora, né? Então, eu acho que é uma fragilidade das nossas lideranças, né? A questão da guerra, eu acho que a gente pode considerar como verdadeira, porque existe um inimigo, nós não vamos precisar usar armas tradicionais, convencionais, né? Agora, as estratégias, a organização, né? a cooperação, a reciprocidade, esses elementos precisam estar presentes nesse combate. Porque eu falo que é um governo que é liderado por um ex-militar, né? E com
muitos militares na equipe, né? Então, em tese, isso geraria, né, uma expertise para lidar com situações de conflito, né? E não parece estar acontecendo muito bem assim. Mas vamos falar da sua área, que é a economia. Quer dizer, além da coisa dos militares, esse governo, né, equipe econômica, é marcado pela composição de nomes, inclusive, muito elogiados, né, de expoentes da escola liberal, né? Você tem o Paulo Guedes, que é formado na Universidade de Chicago, hoje o bastião do liberalismo econômico, né? O pensamento do Milton Friedman, né? E num momento de conflito como esse pensamento da responsabilidade fiscal, do próprio Estado reduzindo suas funções, ele talvez também não seja o melhor receituário para tempo de crise. Você acha que essa característica da equipe econômica pode estar sendo um problema também nesse momento, que o Estado devia ser mais atuante? Olha, eu acho que não. Eu acho que não pelo seguinte, existe uma insistência muito grande nessa discussão de Estado e mercado, né? Agora, eu acho que tem que ficar claro o seguinte, vivemos um momento, né, muito especial, não é um momento comum de normalidade, né? Num momento como esse, nós estamos falando de juntar todos os recursos, a energia, os esforços para combater o inimigo. Então, todos nós somos Estados, todos nós... O mercado a gente pensa naturalmente em competição, não existe espaço para isso agora, né? Então a gente vê claramente as funções do mercado e do Estado de uma maneira mais ou menos separada, né? Quando você tem um estado de normalidade, não é? No estado de normalidade, aí fica muito claro que a empresa precisa cuidar da produção, da distribuição, né? Do desenvolvimento dos seus negócios, né? Num padrão tecnológico e de eficiência mais amplo possível, mas mesmo assim o Estado também precisa apoiar, né, vamos dizer assim, em questões relacionadas a, vamos dizer assim, a coletividade, como a própria pesquisa. Né? A pesquisa não é uma coisa de mercado, né? A pesquisa está muito relacionada ao próprio Estado. Então você já vê que já existe uma integração. E o Estado também, ele atua muito fortemente na identificação dos problemas que são gerados pelo mercado. O Estado tem um papel de minimizar esses problemas também, né? E criar os convalescidos, né? Das pessoas que não podem competir. Então, num período de normalidade, essa coisa funciona muito bem, porque vivemos sob a égide do capitalismo e é através do capitalismo que as pessoas conseguem enriquecer, evoluir, que conseguimos modernizar, que conseguimos poupar vidas com o avanço tecnológico da saúde. Enfim, eu diria que num momento de normalidade, né, o Estado tem que cuidar do seu papel efetivamente, que não é produzir nem distribuir, nada disso. Agora, num processo como esse, que não é de normalidade, isso tudo desaparece, né? Isso desaparece. Não tem espaço para uma discussão quem é mais importante, mercado e Estado. Todos somos uma coisa só, uma unicidade só, e para combater esse inimigo. Não, eu não falo nem nessa discussão do papel do mercado e Estado, não, Osmar. O que eu quero dizer é o seguinte, essa equipe econômica, desde a campanha, ela teve um papel muito importante, né? Paulo Guedes foi, sempre quando o então candidato a presidente Jair Bolsonaro era indagado sobre questões econômicas, ele se referia ao Paulo Guedes como posto Ipiranga, né? Então teve um papel muito importante até para o Bolsonaro receber uma espécie de aval do mercado, né? Enquanto candidato viável. E esse receituário liberal que Paulo Guedes professa, o que eu pergunto é o seguinte: se esse receituário
liberal, eu não estou discutindo assim, em tempo, se ele é melhor, se ele é o pior, em tempos de normalidade, mas nesses tempos de crise, você acha que pode estar havendo uma dificuldade desse receituário, dessa equipe econômica, por ter esse viés muito liberal, em estar tomando as medidas que deveria estar tomando para assumir o papel do Estado como indutor nesse momento de crise? Bem, entendi, mas eu acho que não, porque de qualquer maneira, veja só, mesmo que tenha alguma dificuldade em enxergar o Estado, né, como, vamos dizer assim, o grande responsável pela transformação desse momento, ter que usar os gastos públicos, desse tipo, mesmo que ele tenha um pouco de dificuldade de enxergar isso, ele é pressionado. Você vê que hoje, né, já tem determinação efetiva, né, sobre deixar de lado, vamos dizer assim, a questão da lei de responsabilidade fiscal. A LRF, sim. Exatamente, você não precisa mais disso. Você pode gastar, já existe orientação para que o Tesouro abra o caixa e gaste o que for possível para resolver isso. Já existe essa orientação e uma pressão nesse sentido, não é? Agora, o que fica na cabeça dos liberais, né, é o seguinte, especialmente dos liberais, né, é o seguinte, podemos gastar, devemos gastar efetivamente. Agora, é preciso ter muita responsabilidade. Né? Por que isso? Porque existem vícios em nossa democracia, vícios que são altamente complexos. Né? Então, você já vê por aí pessoas querendo tirar proveito da situação. O próprio álcool gel, que deveria custar, não sei lá, 5, 6 reais, já quer 50, 60. Então, existe essa cultura no país. Né? Então, se você não tem preocupações em relação a essas questões e abre um caixa, você corre um risco muito sério também, né, de repente, resolver até o problema, mas inviabilizar realmente todas as possibilidades de recuperação no país. Então, é preciso gastar? É preciso gastar, sim. Eu gosto muito da visão liberal, por exemplo. Né? Eu acho que é preciso, nesse momento, não existe essa preocupação, tem que gastar para resolver o problema maior. Entretanto, eu prego também que é preciso que a sociedade fiscalize e tenha a responsabilidade de acompanhar como os nossos políticos, a nossa liderança, estão tratando do dinheiro público. Essa questão do álcool gel, você tocou num ponto que a gente tem até um aspecto local aqui, importante, né? Anteontem, uma rede de farmácias, a Única Farma, né? Tem 16 lojas em Campos, se não me engano, a matriz em Goitacazes, ela foi em uma ação de fiscalização do PROCON com o Ministério Público Estadual. Ela foi impedida de comercializar a contar de terça-feira, né, que foi anteontem, comercializar álcool gel, álcool 70 em gel ou em líquido, no prazo de 5 dias, e a alegação do Ministério Público e do PROCON foi que, uma vez geraram queixas de preço abusivo, né? E a Única Farma essa rede de farmácias, foi cobrada ela que enviasse o comprovante de quanto ela pagou e por quanto ela vendeu, e não teria entregue. Daí essa punição. Como é que você... Mas, ao mesmo tempo, isso gera também uma crítica de que... um receio de que poderia ser uma tentativa de congelar preços e que isso poderia gerar desabastecimento. Como é que se enxerga isso? Perfeito. Como nós vivemos um momento especial, né, também as pessoas, os empresários, falamos anteriormente que todos os esforços têm que ser direcionados para combater o inimigo, né? Então, os empresários têm o seu papel também, né? Que é não te
tentar tirar proveito dessa situação. Né? Evidente que a questão do congelamento não é uma medida razoável, né? Porque a intervenção é sempre muito ruim, né? Ela não gera resultados esperados. Né? Agora, os empresários precisam ter consciência também. Né? Eu conheço empresários que conseguiram vender todo o seu estoque do próprio álcool, né? 70, sem mexer no preço original. Quer dizer, acabou, ele vendeu. Quer dizer, é questão de ética. Essa coisa, quando a gente fala muito em democracia, em liberdade, mas a gente esquece de alguns elementos fundamentais, como a ética, né, por exemplo. Né? Só funciona bem essa coisa quando você cumpre o seu papel. Nós temos direitos, nós temos obrigações. E me parece que no Brasil a gente está muito focado ainda na questão do direito, né? Então, não é uma coisa nem outra, né? Quer dizer, a gente não deve torcer pelo congelamento de preços, que isso não vai gerar resultado satisfatório, e nem o empresário tem que tirar proveito da situação, ou empresários, ou qualquer indivíduo, né? Que a gente tem notícia de que tem grupos já tirando proveito da situação sob diversos aspectos, né? Isso é muito complicado. Você falou em ética e me lembrou o Max Weber, né? Ética protestante, espírito do capitalismo. Mas sem querer levar a discussão para um plano tão teórico, embora fatalmente a gente vai entrar nesse plano também, essa coisa me parece uma mentalidade muito criticada no empresariado, assim, afastado dessa concepção weberiana do que seria uma ética do capitalismo, e que é aquele empresário que, uma vez que seu produto passa a ter uma grande demanda, ele, em vez de se esforçar para, muitas vezes, né, ele, em vez de se esforçar para aumentar a comercialização e produção daquele produto, e daí oferir mais lucro, né, porque se uma coisa está dando dinheiro, está gerando demanda, está dando dinheiro, em vez de tentar aumentar a produção e comercialização, você tenta aumentar a taxa de lucro. Então, tipo assim, eu vendo esse copo aqui por X, todo mundo passa a querer comprar, eu, em vez de produzir mais copo, comercializar mais copo e continuar vendendo por X, eu não invisto nada disso em produção, comercialização, e passo a querer cobrar 20x. É um pouco isso? Veja só, aí que você colocou bem, aí que dá a oportunidade para a gente ver claramente, né, como é importante o mercado e como é importante o Estado. Né? O mercado, né, ele deve ser concorrencial, né? Deve ser concorrencial. Quando você tem uma estrutura bem competitiva, na verdade, né, o que acontece é que as empresas vão acirrar uma competição entre elas, né, e vai equilibrar essa questão da ganância individual. Né? Isso acontece muito quando você não tem um mercado concorrencial, você tem, por exemplo, um oligopólio, poucos produzindo e muita gente comprando. Numa situação como essa, quem está produzindo pressiona quem está comprando e aumenta o preço. E o Estado é importante porque ele tem que incentivar sempre um mercado concorrencial. Esse é o papel do Estado, né, na identificação das mazelas do mercado. Então, ele incentivando a concorrência, o consumidor não perde, porque a concorrência entre as empresas faz com que ocorra um certo equilíbrio de preço em benefício de todos, tanto do lucro quanto do consumidor. Essa é a questão. Aí está mercado e Estado trabalhando junto no sentido de um equilíbrio, de um certo equilíbrio, de uma proteção ao consumidor. Inclusive, me parece que o caminho encontrado para esse episódio de Campos vai ser a celebração, está sendo, até onde eu fiquei sabendo, está sendo acordada a celebração de um TAC, né, entre empresas, Ministério Público e PROCON, né? Que acho que é uma maneira de tentar, via poder público, nas suas esferas, você tentar intermediar essa relação entre empresário e consumidor, né? Você acha que esse é o melhor caminho? Olha,
a gente tem um quadro, né, aquele negócio, o nosso mercado, né, ele hoje ele é composto de empresas que, infelizmente, em alguns segmentos falta essa ética, né? Falta essa capacidade de enxergar, de que se o processo evolui bem, favorece a todos. Não adianta eu olhar somente no curto prazo, pensando no meu lucro, porque eu vou matar a minha galinha dos ovos de ouro, né? Então, o que acontece? Como a gente tem já uma situação comprometida, então, para você resolver essa situação, eu acho que tem que ser uma ação mais não convencional, como essa. É preciso barrar iniciativas absurdas como essa, de querer tirar proveito da população numa condição totalmente especial como essa. Ou seja, se eu quero aproveitar para ganhar muito dinheiro em cima do álcool 70, porque está todo mundo precisando, eu tenho que ser preso, né? Não tem jeito, porque o mercado não está em condições razoáveis, né, de normalidade, né? Não existe a ética. Então, para combater isso, tem que ser também uma situação não convencional. Seria o aspecto didático da medida, né, Elcimar? Sim, esse aspecto didático, veja só, ou seja, essa questão da educação, né, da conscientização, para que pudéssemos chegar a um estágio mais coerente, isso não aconteceu. Eu estou dizendo o seguinte, uma situação como essa, em que faltam essas variáveis, esses elementos, né, o combate não pode nem ser pela sensibilização, eu entendo dessa maneira, porque não existe nem tempo para isso, né? É agora. Quer dizer, nós precisamos do álcool agora. O cara quer tirar proveito das pessoas. Não tem nem como sensibilizar numa situação como essa, né? Não, me perdoe, talvez não tenha me feito entender. Quando eu falo aspecto didático da medida, é o didatismo da punição forte. Uhum. Né? O didatismo da punição forte, de que você tem uma atitude como essa, como foi feito com a Única Farma, se tem mais alguém pensando em fazer, se alguém vai se sentir, vai pensar duas vezes em fazer. É esse didatismo que eu me refiro. Sim, perfeito. Não, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Nesse momento, medidas mais de força são mais fortes são necessárias, né? Porque é aquilo que nós falamos anteriormente, né? Vivemos um momento totalmente diferente, né? Muito diferente, né? Então, é preciso avaliar essas questões caso a caso, né? E a gente precisa sanar esses problemas, né? Não podemos ter conflitos, essa que é a verdade. A gente precisa ter cooperação. Não existe espaço para conflito. O conflito atrapalha. Pessoas podem morrer em função disso. Essa é a questão, né? Mas voltando à pauta das medidas governamentais, o que você tem achado até agora? A gente falou bastante do governo federal, falamos também um pouco da esfera municipal e da esfera estadual. Como é que você está vendo as medidas econômicas do governo estadual? Eu acho que é aquele negócio, existe esse sentimento, né, de que o governo federal pode tudo, porque tem um tesouro, enfim, tudo depende dele. Já ouvi frases como essa, né? Tudo depende do presidente. Ele, se quiser, resolve, faz tudo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu acho que, de forma coordenada, tanto o Estado como os municípios, né, precisam desenvolver ações também. Eu vou citar um exemplo que eu participei diretamente, né? Como não, eu estou em São João da Barra, falando de São João da Barra, como não existe, vamos dizer assim, instituições mais representativas de defesa de segmentos diversos aqui em São João da Barra, especialmente dos comerciantes, né? Quando eu vi essa medida, eu fiquei muito, do governo federal, eu fiquei muito otimista, né? Poxa, proteger emprego, disponibilizar essa linha de crédito de maneira que o empresário não precise demitir o seu trabalhador. Isso é muito importante, não só pelo trabalhador, pela empresa nesse momento, mas isso tem reflexos importantes, né? Muito bem. Digo que eu pensei o seguinte, qual é a minha participação nisso, né? O que eu posso ajudar nesse sentido? É divulgar.
divulgar bastante para que o empresário tome conhecimento, o dono da padaria, o dono do açougue, né? E vá até o banco para conversar com o gerente e resolver essa questão, tentar captar esse recurso, né? Me deparo com um decreto da prefeitura proibindo que os bancos atendam serviços que não sejam pagamento de salário. Olha que contradição, tá vendo? Então, felizmente, eu fiz uma discussão a respeito disso. Felizmente, 2 dias depois, a prefeitura mudou o decreto e decidiu pela abertura do banco. Quer dizer, você fala, perdão, Marco, qual prefeitura? De São João da Barra ou de Campos? De São João da Barra. Decidiu pela abertura dos bancos, mas também não tomou providência no sentido de ordenar o espaço público, né? O espaço público. Resultado, parece que formaram filas absurdas, né? As pessoas ignorando toda a orientação do Ministério da Saúde, né? Em relação à proximidade, né? Em relação a aglomerações. Então você vê que existe uma fragilidade muito grande nas próprias lideranças, né? Que não tentam trabalhar de maneira coordenada e também apresentam fragilidades no que diz respeito ao entendimento do que está acontecendo, né? Porque São João da Barra tem tanto São João da Barra quanto Quissamã, que também tem um Luciano Grem, do Governo Municipal de Campos, mandou um comentário aqui, falando que estava numa barreira sanitária aqui no município de Campos. São municípios que têm assim, não têm tido receio de tomar as medidas que julgam necessárias, né? Agora, logicamente que a aplicação dessas medidas ela precisa ser de uma adequação aqui e ali, ela pode gerar um outro problema, como você se referiu agora, São João da Barra. Mas como você sabe também, eu tenho uma ligação muito forte aí com o São João da Barra, mantenho casa aí, embora por conta dessa loucura, dessa crise da Covid-19 seja mais difícil ir para aí, mas as pessoas falam que a coisa em São João da Barra, eu continuo mantendo contato, ela está bem dura assim, do governo municipal, no sentido de tomar as medidas necessárias, né? Existe essa barreira, realmente, na divisa entre Campos e São João da Barra, que é muito importante, né? Isso é muito importante, realmente, né? Você saber quem está chegando, quem está saindo da cidade. Agora, existe uma divulgação na rua, através de carro de som, né? Mas são coisas, vamos dizer assim, importantes, né? Mas existem outras questões, né, também muito importantes, que pela fragilidade, não é só São João da Barra, infelizmente a nossa gestão pública municipal no Brasil, ela é frágil demais, a gente sabe disso, né? Questões de importância fundamental que não são tomadas, por exemplo, em relação mesmo a a informalidade, né? A gente sabe que a informalidade da economia no país inteiro ela tem uma importância enorme. E essas pessoas precisam, e os ambulantes, né, essa coisa toda, trabalhar no dia a dia para ganhar o seu sustento, né? O município, por exemplo, tinha que pensar uma proposta para essas pessoas, porque é ação local, né? Somente as lideranças locais conhecem, têm possibilidade de conhecer as pessoas que estão com dificuldade, né? E você fazendo um bom cadastro, desenvolvendo uma boa política, né? Você pode ajudar essas pessoas. São João da Barra, para você ter uma ideia, né, que a gente está falando da cidade, tem menos que 30% do saneamento básico adequado. São João da Barra, né, tem problemas de ordem ambiental muito forte. São João da Barra tem desemprego no comércio. São João da Barra tem um problema de avanço na pobreza muito forte. Lá mesmo, em Atafona, em Gruçaí, a gente observa isso, entendeu? E é uma cidade que investe menos que 2% da sua receita orçamentária e poupa dinheiro. Tem dinheiro guardado, não sei para quê, né? Então você vê que esses municípios têm um débito enorme com a sociedade. Débito. Gasta em custeio, mas não gasta em investimento.
Então, a falta desses investimentos, né, devem ser consideradas também como, vamos dizer assim, elementos facilitadores dessa condição de penúria que essas pessoas chegaram hoje. Não é? Então, a prefeitura precisa buscar recuperar esse tempo perdido, né? E atuar mais efetivamente em investimento de maneira que possa melhorar a vida dessas pessoas no presente e no futuro, né? Cláudio, são 8 horas agora, você deseja fazer um intervalo? Ah, sim, perfeito. Seria bom a gente emenda aqui o intervalo das 7h40 com o das 8 e a gente volta num outro bloco grande, interessante aí com esse papo. Você quer fazer, perdão, mais um bloco ou 2? Um só, agora 8 e depois outro 8h30, pode ser. Tá bom. Fica legal assim. Tá ótimo. 7h59. Aloysio Abreu Barbosa, jornalista, conosco hoje no programa Folha no Ar, primeira edição, recebendo o economista, professor da UENF, Alcimar Ribeiro. E a gente volta já, após o intervalo, com o Folha no Ar, primeira edição. Informe.